E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Clube do Design. Eu sou Liot e Christian. A gente está no mês de outubro, época que normalmente se fazem as festas de Halloween. E é por isso que eu estou trazendo essa temática, onde eu vou te ensinar a criar esse resultado aqui, que é um flyer com a temática de Halloween. Lembrando que o objetivo não é só te mostrar como fazer o flyer, mas que você aprenda as técnicas, as ferramentas, os métodos utilizados para criar não só esse, mas qualquer outro tipo de resultado. Uma dica interessante se você começar a assistir esse vídeo, se você já se inscreveu no canal ou ainda não se inscreveu, se inscreve aí, tá? Mas já se inscreveu também, para que você não perca nenhuma novidade, você precisa ativar as notificações do canal clicando nesse sininho aqui embaixo, tá bom? Então, aproveite o tutorial, espero que você goste e não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Vamos lá? Para esse tutorial eu vou estar utilizando o Photoshop Creative Cloud 2015 com todas as atualizações até outubro de 2016. Se você tem uma versão anterior, não tem problema, você vai conseguir reproduzir o resultado, mas apenas algumas ferramentas, alguns recursos podem parecer um pouquinho diferentes. Vamos lá? A gente vai começar criando o nosso novo documento, clicando em File, New, e eu vou selecionar as configurações para International Paper, que seria papéis internacionais, e eu vou criar o meu material no tamanho A5. É a metade de uma página A4, seria o tamanho equivalente de um flyer convencional. É só clicar no OK, mantendo as configurações de cores como estão, e olha só, a gente tem aí o nosso espaço de trabalho pronto para ser trabalhado. A gente vai começar editando cada uma das imagens separadamente, e depois a gente vai trazer elas para dentro do nosso espaço de trabalho do nosso flyer, para o arquivo do nosso flyer, para a gente então fazer aí a ambientação e fazer os ajustes necessários para combinar todo mundo. Então eu vou pressionar o Ctrl O para abrir a minha imagem, e aqui na minha área de trabalho eu já tenho algumas imagens separadas. Eu vou deixar os links para cada uma dessas imagens aqui embaixo na descrição do vídeo. São imagens do Fotolia. Lembrando que você pode resgatar também imagens gratuitas por 30 dias no Fotolia. Eu vou deixar um link aqui na descrição para você saber como é que funciona, beleza? Então eu vou abrir primeiro a foto da modelo. A gente tem uma foto com uma modelo tatuada. A gente pode fazer algumas modificações na imagem para deixar ela mais a caráter, digamos assim. Por exemplo, removendo o cabelo colorido, deixando ele preto ou escuro ou de uma cor só, para a gente deixar ele com mais cara de Halloween, beleza? Então eu vou utilizar uma ferramenta de seleção qualquer. Você pode utilizar a ferramenta caneta, a ferramenta de seleção rápida, que é algo que eu vou utilizar aqui agora, apenas para selecionar o plano de fundo da imagem e assim isolar a modelo. Olha só, então eu tenho aqui apenas a modelo selecionada. Você pode usar o Alt aqui para remover as áreas que você não quer a seleção, e em seguida você só precisa clicar na opção para adicionar uma nova máscara de camada. Se a máscara aparecer invertida, é só selecionar a máscara aqui no painel de camadas e pressionar o Ctrl I para inverter. Então a gente tem a nossa modelo isolada. Eu vou adicionar uma nova camada em branco e arrastá-la aqui para baixo, e eu vou pressionar aqui a letra D para redefinir as cores de primeiro plano e plano de fundo. Em seguida, eu vou pressionar o Alt Delete, olha, para preencher esse meu plano de fundo totalmente de preto, apenas para eu ver aqui os detalhes onde eu preciso dar alguns retoques na minha máscara. Então eu posso selecionar a minha máscara de camada e com a ferramenta pincel, pressionando a letra B, eu posso pintar essa camada de preto para esconder áreas da minha imagem. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, ou de branco, é só pressionar o X para inverter a cor de primeiro plano e plano de fundo para exibir as áreas da imagem original, tá? Vou dar um Ctrl Z aqui só para voltar, e utilizando o Alt e o botão direito do mouse eu posso clicar para fazer alguns ajustes no meu pincel, tá bom? Lembrando que com o Alt e clicando com o botão direito, ao arrastar para os lados você consegue aumentar e diminuir o pincel, e para cima e para baixo aumentar e diminuir a suavidade. Então eu vou diminuir a suavidade e vou pintar aqui de branco, dar um X para inverter. Opa, deixa eu voltar aqui. Pronto. Selecionando a máscara de camada, eu vou pintar de branco só para fazer alguns retoques. Não precisa ser muito preciso, porque como o nosso material vai ser relativamente pequeno e vai ser um material impresso, a gente não precisa se ater a muitos detalhes. Então você não precisa dar muitos detalhes, principalmente na parte do cabelo, em outras áreas, porque depois quando a gente for misturar a imagem com a imagem de plano de fundo, a gente não vai ter esses detalhes em evidência, eles não vão aparecer praticamente nada, tá? Aqui embaixo também eu posso fazer uma seleção com a ferramenta caneta, só para retirar aqui essa área entre os braços da modelo. Deixa eu dar um ESC aqui e apagar, mudar para Path.
Uma seleção aqui bem ninja, só pra gente não perder muito tempo com a seleção. Dá um Ctrl Enter e em seguida, deixa eu voltar aqui, pintar com a cor preta dando um Ctrl Delete. Olha só, então a gente já tem aí a nossa modelo selecionada e a gente já pode partir para algumas modificações. Se você quiser, você pode também fazer alguns ajustes aqui no cabelo, tá? Embora não seja muito importante, porque a gente não vai detalhar muito essa área, a gente pode então partir para a modificação dessa imagem. O que eu vou fazer é fazer alterações na cor do cabelo e também fazer uma pequena maquiagem nela para deixar ela um pouco mais a caráter, digamos assim, um pouco mais imersa na temática do nosso flyer, ok? Então o que a gente vai fazer é fazer uma seleção dos lábios da modelo. Você pode utilizar qualquer ferramenta de seleção, pode ser a própria caneta mesmo. Eu vou usar aqui a caneta para fazer uma seleção dos lábios dela. Pronto, depois eu vou selecionar aqui na parte de dentro também. Para eles mudar aqui a opção para subtrair a área do shape e dar um Ctrl Enter. Pronto, olha só, a gente tem aí então a nossa seleção dos lábios. O próximo passo é adicionar uma camada de ajuste, selecionando aqui no painel Layers a opção Hue Saturation, que vai adicionar uma camada de ajuste de matiz e saturação, e ele vai criar uma máscara ao redor dos lábios da modelo. Então você pode remover a saturação completamente e remover também o brilho para deixar ela com um aspecto mais escurecido, mais escuro, tá? Se você notar que ainda existem áreas avermelhadas ao redor da boca da modelo, você pode pressionar o B para ativar a ferramenta pincel e pintar sobre a máscara com a cor branca para fazer alguns ajustes ao redor ainda dessa sua máscara de seleção, tá? Então a gente pode fazer aqui alguns ajustes, pode ainda utilizar um pincel mais suave, tá? Para deixar o acabamento um pouco mais suavizado ao redor. Ok. E usando a mesma máscara de camada que a gente adicionou nos lábios, a gente vai adicionar uma nova máscara de camada agora, utilizando uma camada de ajuste de níveis. Olha só, é só você segurar a tecla Ctrl e clicar sobre a máscara de camada que já tem aqui disponível na camada de Hue Saturation nos lábios. Em seguida você clica aqui na opção para adicionar uma nova camada de ajuste e seleciona a opção Levels, que seria níveis. Aqui você vai diminuir os tons escuros, ou seja, vai deixá-los mais escuros ainda, arrastando esse controle da esquerda para a direita, e aumentar os tons claros para deixar o brilho mais evidente. Olha só, vou dar um Ctrl 0 para você ver de longe. Então você tem os lábios da modelo completamente negros, e você pode ainda fazer alguns retoques na máscara. Se você dá 2 cliques sobre a máscara, deixa eu voltar aqui, deixa eu dar um cancelar aqui. Se der um clique sobre a máscara, na verdade, o painel de propriedades que já estava aberto vai exibir as configurações dessa máscara. Eu vou voltar aqui para a camada de Hue Saturation, e você pode aumentar um pouquinho o feather, que vai adicionar suavidade ao redor dessa nossa máscara de camada. O mesmo vale aqui para o controle de níveis, tá? Isso vai fazer apenas com que as bordas dessa máscara de camada seja suavizada. Lembrando que você pode usar o pincel para fazer aí uma pintura um pouco mais invasiva, para invadir um pouco mais a área dos lábios dela, mas não precisa entrar em muitos detalhes, não precisa ser muito 100%, precisa esconder todas as áreas vermelhas da boca, também porque senão não vai ficar natural. Olha só, vou dar um Ctrl 0 e você tem então os lábios dela de preto. A gente vai usar uma técnica semelhante para fazer isso no cabelo. Então a gente vai usar nesse caso uma ferramenta de seleção como a Quick Selection Tool para selecionar mais rápido, tá? Que é essa ferramenta aqui do lado. Vou fazer a seleção dos cabelos da modelo e a gente vai usar uma técnica semelhante, selecionando as áreas coloridas. Dessa maneira você pode selecionar todos os cabelos. Em seguida eu vou dar um Alt e remover aqui, tá? Clicando e arrastando enquanto eu seguro o Alt, remover as áreas que eu não quero que sejam selecionadas. Olha só. Então a gente tem aí todos os cabelos, todo o cabelo dela selecionado. Em seguida a gente pode utilizar uma nova máscara de camada de Hue Saturation, novamente clicando na opção de nova camada de ajuste e selecionando a opção Hue Saturation. Ele vai criar uma camada de ajuste que vai envolver os cabelos. A gente vai fazer a modificação diminuindo
a saturação, deixando os cabelos dela completamente sem preenchimento, sem coloração, né? Removendo completamente a saturação, e diminuindo aqui um pouquinho também a luminosidade, tá? Em seguida, a gente pode aproveitar que a gente ainda não adicionou novas camadas de ajuste para fazer um retoque na máscara de camada antes de avançar com a nossa alteração, tá? A gente vai selecionar essa máscara de camada e vai pintar ela de branco para, olha só, expandir, deixa eu pegar aqui o pincel, para expandir essa área cinza também para a parte externa, como o chapéu, as outras áreas do cabelo, deixando também o chapéu da modelo totalmente negro e fazendo alguns retoques também aqui nas áreas que ainda estão coloridas do cabelo e que estão invadindo aqui a área do rosto da moça. Olha só. Ok, você pode gastar um pouquinho mais de tempo com isso, você pode ainda fazer alguns ajustes na área que está dentro do rosto da modelo, diminuindo a opacidade do seu pincel, tá? Para tentar dar uma melhorada também nessas áreas aqui, onde invade a parte da pele, mas, como eu falei, a gente não precisa perder muito tempo com esses ajustes, até mesmo porque quando a gente fizer a fusão da imagem, adicionar alguns outros efeitos, esses defeitos, que ainda vou ficar aqui, vão acabar desaparecendo, tá? Então, olha só. Então, depois de fazer isso, a gente vai fazer novamente, adicionar, segurar o Ctrl e clicar sobre a máscara da camada, e adicionar novamente uma camada de ajuste de níveis, novamente para tentar trazer um pouquinho mais o lado escuro, né, do cabelo dela. Olha só, deixando ele mais escuro possível, mais ou menos assim, tá? E pronto, você tem o ajuste do cabelo da modelo. Você pode, olha, deixa eu remover aqui o meu plano de fundo preto. Você vê que a gente já tem uma modificação legal. Você ainda pode trabalhar com maquiagem, pode adicionar alguns outros tipos de efeitos na imagem a seu gosto. Eu vou adicionar aqui, por exemplo, um desenho nos lábios dela para deixar com um aspecto um pouco diferente. Eu vou pegar aqui a ferramenta pincel, vou pressionar o D e o X para inverter aqui as cores, para deixar o preto na cor de primeiro plano, e vou adicionar uma nova camada vazia sobre a imagem da minha modelo, tá? Em seguida eu vou diminuir esse pincel, ok? Vou diminuir ele, aumentar a opacidade para 100%, e vou fazer aqui aquele risquinho, né, que a gente tem geralmente em maquiagens desse tipo de Halloween. Eu vou puxar aqui um pincel um pouco fininho aqui do lado dos lábios dela, e olha só, a gente tem esse tipo de... pode fazer esse traço. Em seguida você pode, com um pincel mais fino ainda, e fazer uma pintura como se fosse aquela costura que a gente tem em maquiagens de Halloween aí ao redor do rosto, né, ao redor da boca da modelo. Você pode fazer isso com o pincel mesmo, não tem problema. Por mais que você ache que o resultado fique meio estranho, meio artificial de perto, você vai ver que de longe o resultado fica muito bom. Você não precisa se preocupar muito com esse nível de detalhes, porque a nossa imagem é uma imagem pequena, a gente tem um resultado que vai ficar satisfatório. Olha só, vou dar um Ctrl 0 aqui e a gente tem esse resultado. Viram como fica interessante? Você não precisa entrar em muitos detalhes com o formato de perto, sendo que a imagem de longe, que é como a gente vai utilizar no material, esse efeito vai parecer super natural, beleza? Depois então de você fazer esses ajustes, a gente vai pressionar o Ctrl, o Alt, o Shift e o E para criar uma cópia mesclada dessa imagem sobre a área da minha imagem original. Olha só, a gente vai criar então uma camada única, onde a gente tem aí a nossa imagem já tratada. Em seguida você vai pressionar a letra V ou selecionar a ferramenta de seleção aqui na caixa de ferramentas e vai arrastar essa imagem lá para dentro da nossa janela do nosso flyer, ok? Depois que você arrastar essa imagem para dentro da área do seu flyer, você vai clicar com o botão direito sobre a camada que foi inserida e vai selecionar a opção Convert to Smart Object. Isso é importante para converter essa imagem em um objeto inteligente e você possa fazer alterações de tamanho dela, por exemplo, sem que a imagem original realmente seja reamostrada e você perca a qualidade com esse tipo de ajuste. Então você pode aumentar e diminuir sem problemas um objeto inteligente, que assim a sua imagem não é reamostrada e você não acaba perdendo as informações de pixel da imagem à medida que você vai aumentando ou diminuindo ela no seu material.
A gente já pode partir para a edição da segunda imagem. Você pode salvar essa edição que você fez, dar um Ctrl S, salvar a imagem em PSD para você fazer alterações depois. É só apagar a imagem de cima e depois fazer novamente as alterações. Eu vou dar um Ctrl O novamente para abrir a nossa segunda imagem, que é essa aqui, que já é um personagem que já está a caráter. Eu vou apenas então remover o plano de fundo dessa imagem com a ferramenta de seleção rápida, pressionando o W. Eu vou adicionar uma camada, uma máscara de camada, e vou inverter ela no Ctrl I. Olha só, a gente já tem a nossa imagem. Eu posso simplesmente dar um Ctrl V e um Ctrl V já, apertar o V e arrastar essa imagem para dentro, olha só, da minha área do meu flyer. Novamente eu vou converter essa imagem em um objeto inteligente e vou diminuir ela, pronto, para deixá-la aqui dentro do projeto do meu flyer. Agora sim eu já posso me preocupar em ajustar melhor as imagens, sobrepô-las e também me preocupar com o tamanho. Eu vou colocar essa imagem do modelo masculino por trás da camada da modelo feminino e vou diminuir aqui um pouco mais ela, que normalmente as mulheres são um pouquinho menores que os homens em questão de estatura. Vou diminuir um pouquinho mais e colocar ela um pouquinho mais para a esquerda. Olha só, a gente tem os dois personagens que até então não aparentam estar no mesmo cenário, tá? Então a gente tem aqui ele com uma aparência mais pálida e ela com uma aparência mais vívida, mais colorida. Então a gente vai fazer algumas alterações. Com a camada da modelo selecionada, a gente vai selecionar a opção Filter, Sharpen, Smart Sharpen para adicionar uma nitidez inteligente. A gente vai fazer algumas alterações de nitidez, aumentando aqui a quantidade do raio e diminuindo o amount. Assim a gente vai adicionar uma espécie de nitidez que vai acentuar as áreas claras e escuras do modelo. É só dar o OK. E pronto, o efeito vai ser aplicado. Nesse caso ele ficou um pouquinho forte demais. A gente pode dar 2 cliques sobre o filtro do objeto inteligente. Essa é uma das vantagens de se utilizar o objeto inteligente. E você pode diminuir um pouco mais o efeito para deixar ele mais suave. Olha só, então a gente já tem um resultado um pouco mais legal. A gente vai tentar repetir o mesmo resultado com o modelo masculino. Eu vou dar um Ctrl Alt F, eu já selecionei aqui a camada que pertence a essa imagem, dar um Ctrl Alt F para aplicar o último filtro que já foi inserido aqui na minha camada. Então, dando um Ctrl Alt F, ele vai aplicar o último filtro. Você pode fazer alguns ajustes, como são imagens diferentes. Pode ser necessário fazer uma modificação nos valores. Vou utilizar aqui 121 para o amount e para o raio eu vou utilizar 5,7. É só dar o OK para que o efeito seja reproduzido. Bom, agora o próximo passo é tentar deixá-los com uma aparência mais igual, né, no que diz respeito à coloração, à intensidade da cor da pele deles. Eu vou com a camada do modelo selecionada, adicionar uma nova camada de ajuste de curvas e assim eu vou fazer algumas alterações, tentando deixar ele com uma aparência com um contraste mais elevado. Olha só, a gente vai fazer algumas alterações, fazendo uma curva em S, ok? Deixando ele com um contraste mais elevado. E a gente vai fazer a mesma coisa com ela, selecionando a camada da modelo e vai adicionar uma nova camada de ajuste de curvas, tentando deixar ela também com uma aparência um pouco mais contrastante. Para se certificar de que o efeito seja aplicado apenas à camada da modelo, você nota que ele está aplicando o efeito a todas as duas camadas, você precisa fazer com que essa camada de ajuste seja colocada em Clip Mask em relação à camada de baixo. Para fazer isso, é só pressionar o Alt e clicar entre as duas camadas para que, a partir de agora, o efeito da camada de cima seja aplicado apenas à camada que está imediatamente abaixo. Olha só, então a gente pode fazer os ajustes. Pronto. E eu vou adicionar mais uma camada de ajuste de Hue Saturation. Ok, diminuindo assim a saturação da modelo, novamente colocando em Clip Mask. Olha só, e assim eu consigo diminuir a saturação dela, deixando ela com uma aparência um pouco mais parecida com a do meu modelo aqui. Olha só, posso fazer ajustes ainda nas curvas. E em seguida eu posso selecionar novamente a camada da modelo e dar um Ctrl Alt F para adicionar mais um filtro de nitidez, só que nesse caso eu vou inverter a configuração do amount e do raio, olha só, para deixar agora ela com uma nitidez maior nas arestas. É só clicar no OK para que o efeito seja reproduzido. Você pode ainda adicionar uma camada de ajustes de equilíbrio de cores, que é o Color Balance. Assim você pode observar que na camada do modelo masculino a gente tem uma invasão mais de vermelho, quanto na camada da modelo feminina ela está mais amarelada. Então você pode adicionar um pouquinho mais de magenta na camada da modelo, um pouquinho mais de vermelho também, para deixar eles com uma aparência um pouco mais igual. Olha só,
Assim a gente deixa ela menos amarelada, a gente pode até tirar mais o amarelo dela. Pronto, você tem aqui o antes, olha, e o depois. Ela estava mais esverdeada, agora está um pouquinho mais avermelhada. A gente vai garantir também que a camada de ajuste de curvas do modelo fique em Clip Mask sobre a camada dele. Então é só dar um Alt e selecionar aqui entre as duas camadas para adicioná-las em Clip Mask. O que a gente vai fazer agora é selecionar todas as camadas de ajuste que estão acima da camada da modelo e a camada da modelo segurando o Shift e clicando sobre ela e dar um Ctrl G para agrupar essas camadas, criando assim um grupinho com todas as camadas que a gente utilizou para fazer as modificações na modelo feminino. Você pode mudar o nome desse grupo de camadas, colocando aqui, colocar mulher, tá? Pronto. E aqui embaixo a gente faz a mesma coisa com a camada do modelo feminino, que tem menos camadas. É só dar um Ctrl G e olha só, a gente pode colocar aqui homem. Pronto. Assim a gente mantém tudo bem organizadinho dentro do nosso projeto. A gente vai inserir agora o nosso plano de fundo, o nosso cenário que vai ser utilizado aí para ambientar a nossa cena. Basta selecionar aqui a camada de background, que já está disponível aqui embaixo, e selecionar a opção File, Place Embedded. Se você utiliza uma versão anterior, pode ser só place ou pode ser arquivo, inserir, clique na opção disponível e aí você pode inserir novamente a camada que vai ser a nossa imagem que vai ser utilizada como plano de fundo. Você pode aumentar ela e escalar de maneira que fique mais legal, aumentar um pouquinho mais. Pronto. Vou dar um Enter e a gente tem aí o nosso plano de fundo inserido. Em seguida a gente já pode inserir outros elementos da ambientação, como as árvores ou outros elementos que você queira inserir dentro do seu projeto. Eu vou clicar aqui em File, Place Embedded e vou importar a minha camada da árvore, né? Uma árvore aqui seca, para deixar com o ambiente um pouco mais legal. Vou colocar ela aqui do lado e aumentar ela. Pronto. Eu posso utilizar essa mesma imagem, deixa eu dar um Ctrl T para puxar ela mais para o lado. Usar essa mesma imagem, dar um Ctrl J para duplicá-la e dar um Ctrl T e arrastar ela aqui para o outro lado, aumentando ela um pouco mais. Pronto, assim eu tenho a árvore dos dois lados. E você pode ainda, claro, como a gente tem aqui uma temática um pouco mais avermelhada, depois você pode adicionar alguns ajustes, algumas camadas de ajuste para deixar o seu ambiente mais uniforme. Eu vou primeiro adicionar as informações de texto para a gente já dar uma olhada como vai ficar o resultado final. Então eu vou pressionar a letra T no meu teclado para ativar a ferramenta de texto. Vou alterar aqui a cor para branco, só para a gente ter uma cor contrastante. Vou clicar na tela e vou digitar aqui a palavra festa. Nesse caso eu estou utilizando a fonte Bebas Neue. Eu vou deixar um link aqui embaixo para você fazer um download da fonte. Você pode utilizar qualquer outra fonte forte, tá? Com uma aparência mais espessa, mais larga. Você pode utilizar Arial Black se quiser. Pode utilizar outras fontes que sejam no estilo Neue, que é estilo mais comprido para cima. Enfim, você pode utilizar qualquer fonte que seja mais encorpada para dar uma aparência mais legal. Eu vou duplicar essa camada de texto, arrastando ela com o Alt para baixo. E vou novamente com a ferramenta de texto digitar aqui o meu texto Halloween. Novamente, eu vou confirmar a edição e vou aumentar essa fonte um pouco mais. Olha só, colocando ela aqui, a palavra festa eu vou colocar aqui em cima. Colocar um dia aqui, festa de Halloween. Claro que esses textos ficam aí a seu critério. E aqui embaixo eu vou duplicar novamente e colocar mais uma linha de texto. Ok, agora você pode fazer a ambientação, pode fazer modificações desse texto para deixar ele um pouquinho mais estiloso. A cor branca por si só já se destaca bastante nesse tipo de material, porque a gente tem um plano de fundo predominantemente escuro. Mas a gente pode fazer algumas modificações. Por exemplo, eu vou adicionar aqui em cada uma dessas linhas uma sobreposição de gradiente, clicando aqui embaixo nesse FX, que é a opção de mesclagem da camada, com a camada festa selecionada, e vou adicionar a opção Gradient Overlay. Dessa maneira você pode adicionar um gradiente de amarelo, nesse caso você pode clicar sobre a opção do gradiente e em cada um desses controles aqui embaixo, tá? Ele vem mais ou menos assim, você pode selecionar e colocar um laranja, ok? Adiciona uma nova cor, clica aqui embaixo, coloca ela amarela,
Pronto, e novamente, se você não tiver uma segunda cor e quiser só replicar a que você já tem, é só arrastar esse controle segurando o Alt e posicionar do outro lado. É só clicar no OK e utilizar essas configurações, o modo normal, com 100% de opacidade, linear, aqui eu vou utilizar 90% de ângulo, né, para deixar ele com o ângulo reto de cima para baixo, e vou dar OK. Você pode repetir a mesma coisa para o item de baixo. Eu posso simplesmente copiar o efeito que eu já adicionei na camada de cima, selecionando essa camada aqui, Festa, clicando com o botão direito e selecionando a opção Copy Layer Style. Em seguida, é só selecionar aqui a camada do Halloween, clicar com o botão direito e selecionar a opção Paste Layer Style, que vai colar o efeito da camada anterior sobre ela. Na camada de baixo eu vou fazer parecido, só que eu vou colar o meu efeito de mesclagem, mas eu vou mudar esse efeito, clicando novamente aqui embaixo, para um cinza, para deixar ela com uma aparência mais prateada. Então vou dar 2 cliques aqui na cor, e vou diminuir ela para um cinza escuro, a mesma coisa aqui, colocar um branco, OK, e a mesma coisa aqui eu vou duplicar essa camada clicando e arrastando com Alt. Olha só, você pode ainda fazer alguns ajustes, tá, para deixar o efeito um pouco mais legal. Esse controle aqui vai permitir que você faça alterações na posição da transição das cores. Olha só, você então esse resultado, é só clicar no OK e no OK novamente. Eu posso aproximar um pouquinho mais esse texto e a gente vai agora adicionar uma segunda camada de texto, para que a gente crie um contorno preto ao redor de todo esse texto. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar todo esse texto aqui que eu já tenho disponível, eu vou dar um Ctrl G para agrupá-los, eu vou colocar aqui texto 1, e vou dar um Ctrl J para duplicar essa camada de texto, e vou colocar aqui contorno, tá? Em seguida eu vou expandir esse grupo de camadas, vou dar uma expansão aqui e vou remover esse efeito de gradiente e adicionar um efeito de contorno. Antes, vamos arrastar um pouquinho. Vamos arrastar aqui esse grupo para baixo do grupo do texto 1 e novamente nós vamos fazer isso. Vamos selecionar todo mundo aqui, clicar com o botão direito e selecionar essa opção Clear Layer Style. Isso vai fazer com que o estilo da camada que está embaixo seja limpo, ou seja, a gente removeu o preenchimento gradiente. A gente vai selecionar aqui o grupo da camada e vai diminuir o preenchimento dele para 0. E em seguida vai em FX, aqui que é o efeito de mesclagem, e vai selecionar a opção contorno, que é Stroke. Uma vez na opção Stroke, você vai alterar a posição do contorno para outside, que seria um contorno externo, e a partir daí você pode fazer alterações no tamanho desse contorno, mantendo um contorno preto ao redor de todo o texto. É só clicar no OK e pronto. A gente tem um efeito de contorno aplicado a todos os textos dentro daquele grupo. Você pode a qualquer momento fazer alterações, é claro que você vai ter que ter um pouquinho mais de cuidado para que você possa alterar as configurações do texto. O próximo passo agora é a gente colocar algumas informações relacionadas ao evento. Então a gente vai adicionar uma camada de vetor, selecionando aqui a ferramenta de retângulo, e em seguida utilizando a opção de preenchimento preto e sem nenhum contorno, ok? Deixar o contorno aqui vazio, a gente vai adicionar aqui embaixo, olha só, um retângulo preto, e você pode fazer alterações de tamanho, deixando ele um pouquinho mais aqui na parte de cima, colocando nessa posição. É só dar o Enter para confirmar as alterações. E agora com a ferramenta de texto, pressione a letra T. Em seguida eu vou clicar aqui com a ferramenta de texto, vou clicar aqui fora, só para garantir que o texto não acabe sendo inserido dentro da área do meu retângulo. Eu vou colocar aqui alguns nomes de DJs. Você pode colocar aí a programação da festa. Ok, vou colocar um tracinho. Pronto, e agora você pode posicionar ele aqui em cima, manter da maneira que você achar mais conveniente. Novamente fazendo uma cópia do texto e fazer algumas modificações. Olha só, vou dar um Ctrl 0 para ver de longe. A gente já tem um resultado mais ou menos parecido com o que a gente precisa. Você pode adicionar ainda uma segunda camada abaixo da camada de texto para que a gente possa esconder a área dos modelos que está aparecendo aqui atrás do texto e deixar também com uma aparência um pouco mais escura. Então aqui embaixo das camadas de texto e de contorno, eu vou selecionar aqui, no caso seria a camada da mulher que está abaixo. Vou clicar na opção para uma nova camada branca, tá? uma nova camada vazia, na verdade, e com um pincel preto eu vou pintar as áreas dessa camada a fim de deixar tudo escuro aqui atrás. Olha só, eu vou aumentar o meu pincel, deixar ele bem suave e vou pintar essa minha camada de preto. Dessa maneira a gente cria, olha só,
um sombreamento mais escuro, você pode alterar o modo de mesclagem para Multiply para deixar o efeito mais legal. Você tem aí, então, olha só, esse resultado, tá? Dessa maneira você mantém a área onde o texto está posicionado mais escura, assim criando um efeito de sombra ainda mais legal sobre esse texto. Agora o que a gente precisa fazer é finalizar o nosso material, adicionando alguns efeitos legais, como, por exemplo, algumas imagens de abóbora, né? Que é aí um ícone clássico desse tipo de festa. A gente vai fazer a edição desse tipo de objeto em um arquivo separado, só para a gente não acabar misturando, porque a gente já tem muitas camadas aqui no nosso material. Eu vou dar um Ctrl+O para abrir, então, vou abrir as duas camadas, as duas imagens de abóbora, tá? E vou fazer uma modificação aqui, selecionando com o W, utilizando uma ferramenta de seleção rápida, selecionando aí a área de fundo, e adicionando novamente uma máscara de camada, Ctrl+I para inverter, e olha só, a gente pode ainda, depois de fazer essa inversão, clicar com o botão direito e selecionar a opção Apply Layer Mask. Isso vai fazer com que o plano de fundo dessa minha abóbora seja efetivamente apagado. O próximo passo agora é adicionar alguns efeitos. A gente vai adicionar na parte de dentro da boca, do nariz e dos olhos um brilho que vai fazer com que essa abóbora pareça aquelas lanternas, né? Uma abóbora com uma lâmpada dentro, que é muito utilizado nesse tipo de evento. Então a gente vai selecionar aqui a ferramenta de varinha mágica e vai clicar sobre as áreas do nariz e da boca para fazer a seleção, e a gente vai adicionar uma nova camada de ajuste de cor sólida, clicando aqui embaixo na opção para adicionar uma nova camada de ajuste e selecionando a opção Solid Color. Isso vai adicionar uma camada de ajuste com uma máscara de camada no formato aqui dos olhos, do nariz e da boca da nossa abóbora, e a gente vai adicionar aqui uma cor amarela, tá? Uma cor amarelada, meio alaranjada. Pronto, dessa maneira. Clica no OK, e aí a gente pode agora adicionar o nosso brilho. Eu vou adicionar uma nova camada aqui abaixo da minha abóbora, e vou pintar com a cor preta, tá? Dar um Alt Delete para pintar com preto, só para vocês verem o resultado. E vou selecionar a minha camada de ajuste com a cor amarela e vou adicionar um efeito que se chama Outer Glow, que é esse aqui embaixo. Olha só, que é o brilho externo. A partir do brilho externo você consegue adicionar aquele efeito de brilho para que simule como se tivesse realmente uma lâmpada ou uma vela lá dentro, iluminando a nossa abóbora. Eu vou adicionar aqui uma cor amarela. Pronto. Eu vou aumentar aqui a opacidade para 50%, você pode aumentar até mais, para 60%, e aqui você consegue aumentar o tamanho desse efeito, o spread e o tamanho, para deixar o efeito aí um pouco mais realístico, né? Você tem aí um efeito mais intenso, como se realmente estivesse saindo o brilho de dentro da abóbora. Olha só. Pronto, a gente tem esse resultado, é só dar um OK. E você pode ainda repetir esse brilho externo utilizando ao redor da abóbora para deixá-la um pouquinho mais interessante. É só selecionar aqui a camada da abóbora e novamente em Outer Glow, ou Outer Glow, né? Você pode fazer a mesma coisa, deixando aí um brilho um pouco mais suave, tá? Eu vou diminuir aqui a opacidade para 20%, só para deixar ela um pouquinho mais brilhante. Olha só, você tem esse resultado aí, é só dar OK. Em seguida, a gente vai fazer novamente aquela mesclagem de todas as camadas que a gente tem disponível. Vou só remover aqui o plano de fundo e vou dar um Ctrl Alt Shift E. Olha só, a gente vai mesclar todas as camadas em uma só e vai arrastar essa nossa abóbora para dentro aqui do nosso flyer. E olha só o resultado, a gente tem isso aqui. A gente pode converter em seguida a nossa abóbora em uma camada de objeto inteligente, Convert to Smart Object, e pronto, a gente pode fazer alterações nela agora livremente. Eu vou fazer a mesma coisa com a minha segunda, deixa eu fechar isso aqui, não preciso mais dessa abóbora, com a minha segunda abóbora, que tem um estilo um pouquinho diferente. Vai ser basicamente a mesma coisa, a gente vai remover o plano de fundo, eu vou inverter e aplicar essa máscara de camada. Em seguida eu vou selecionar as áreas dos olhos, nariz e boca. Adicionar uma camada de ajuste de cor sólida e preencher com a cor amarela. E agora eu vou aplicar um efeito de Outer Glow, ou Outer Glow, né? Aumentando aqui o nosso brilho. Pronto, faço a mesma coisa com a camada da abóbora. E é isso aí. Depois é só dar um Ctrl Alt Shift E
e arrastar essa minha abóbora lá para o meu projeto. Olha só, eu tenho assim então duas abóboras, duas lanternas de abóboras, né, com um desenho, com um estilo diferente. Agora o que a gente precisa fazer é só ajustar a posição. A gente vai colocar aqui, deixa eu converter, claro, primeiro essa abóbora aqui em objeto inteligente, e a gente pode diminuir elas, colocando elas na posição desejada. Vou diminuir aqui o tamanho dessa abóbora, colocar aqui embaixo, e a mesma coisa aqui com essa aqui que vai ficar um pouquinho maior. Ok, aí você pode colocar uma atrás da outra, diminuí-las em conjunto. Deixa eu dar uma diminuída aqui nessa, colocar ela mais para baixo. Pronto, e aí você pode, claro, posicioná-las onde você achar mais legal, mais conveniente. Eu vou colocá-las aqui embaixo do texto, mais ou menos no meio do meu flyer. Agora eu preciso, claro, posicionar esse texto aqui na parte de cima. Nesse caso eu seleciono o meu texto e também a minha camada aqui que representa o sombreamento, e vou arrastar mais para cima. Pronto. E posicionar essas abóboras aqui embaixo. Olha só, a gente tem então esse efeito aqui, esse resultado. A gente vai adicionar agora um efeito muito legal, que é um efeito como se fosse de dispersão. Na verdade, a gente vai adicionar algumas cópias dessas abóboras ao redor do nosso material, para dar a ideia que a gente tem algumas abóboras espalhadas pelo cenário, como se elas estivessem caindo ou flutuando. Isso é muito fácil de fazer. Você só precisa duplicar o que você já tem na tela, que seriam essas abóboras que a gente acabou de inserir. Eu vou só dar um Ctrl J para duplicar essa camada e vou posicionar ela em outros locais. Por exemplo, aqui nas laterais, aumentando elas de tamanho. Ok? Você pode fazer isso para todas elas, dar um Ctrl J no outro estilo e ir aumentando elas e posicionando aqui nas laterais. Olha só, mais ou menos aqui. Você pode também arrastar com o Alt para fazer cópias duplicadas e assim ir reposicionando elas em outras posições. E olha só, aqui embaixo novamente. Vou diminuir ela de tamanho. Você tem esse resultado aqui. Você pode colocar mais uma aqui, menorzinha. Pronto, e você tem então, olha só, esse efeito de várias abóboras espalhadas. A gente vai deixar esse efeito um pouco mais atraente, adicionando o movimento. Então é só selecionar cada uma das camadas e clicar em Filter, Blur, Motion Blur. Isso vai adicionar um efeito de movimento, de desfoque de movimento, que seria o desfoque de movimento na versão em português. Então você pode adicionar aí um valor entre 70 e 78, olha só, vou colocar aqui 60, né? O ângulo de 70, 90 graus também pode ser. Você pode colocar um ângulo um pouco mais distorcido para indicar um movimento em outra direção. E é só clicar no OK para que o efeito seja aplicado. Depois é só você ir selecionando cada uma das camadas e dando um Ctrl F para reproduzir o efeito. Claro que você pode adicionar aí o efeito com menos intensidade em cada uma delas, tá? Nesse aqui de cima ficou muito intenso. É só diminuir a intensidade do movimento. Pronto. E aí você pode ir adicionando em cada uma das suas abóboras para criar esse efeito de movimento, como se os objetos estivessem caindo pelo cenário, tá? Se ficar muito desfocado, o efeito acaba não ficando muito legal. Você pode diminuir um pouquinho mais para deixar ele um pouco mais suave em algumas das abóboras. Olha só, então você tem esse resultado aqui, que é muito legal. Você pode colocar ao redor de todo o seu fly. Esse aqui ficou muito forte, e você tem esse resultado. Olha só, é só dar OK e pronto, você tem aí o seu material praticamente concluído. Você pode mexer nas posições, fazer algumas modificações que você achar mais convenientes, diminuir aqui um pouco mais. Pronto, e esse aí é o nosso resultado final. Esse aqui não ficou muito legal, deixa eu apagar isso aqui. E a gente vai adicionar ainda alguns efeitos. Você pode, por exemplo, adicionar um brilho ao redor aqui dos personagens, adicionando uma nova camada vazia na parte superior de todas as camadas, e com um pincel bem macio e bem suave, tá? Você pode aumentar ele, e com aqui uma cor amarelada, vou colocar aqui um amarelo. Você pode pintar uma área aqui nos ombros, ou pode ser atrás aqui da área da casa, como se tivesse uma luz vindo lá de trás, um sol, uma luz, enfim, qualquer tipo de efeito de luminosidade partindo lá de trás. É só pintar com uma cor amarela. Depois você pode diminuir um pouco mais esse pincel. Pronto. E utilizando aqui uma cor mais laranjada,
dá mais um clique no meio. Olha só, você cria esse resultado, é só mudar aqui a opção para Screen ou para Lighten, para você ter um resultado de luz vindo lá de trás, que você pode ainda aumentar ou diminuir da maneira que você achar mais legal. O próximo passo agora é justamente mesclar todo mundo, onde você pode adicionar alguns outros efeitos, como por exemplo uma saturação, uma matiz diferente, ou pode adicionar mais efeitos de nitidez. É só dar um Ctrl Alt Shift E, selecionando a primeira camada na parte de cima, e em seguida você pode, por exemplo, adicionar um efeito de nitidez. Eu vou clicar aqui no menu Filter, Sharpen, Smart Sharpen, e aí você pode adicionar uma nitidez mais legal para deixar todo o cenário mais nítido, com um contorno mais semelhante ao que a gente chama de HDR, né? Aquele efeito HDR mais intenso, mais legal, aí, criando uma aparência ainda mais fantástica, digamos assim, à sua fusão. Olha só, o resultado é esse aqui. E é importante a gente lembrar que essa é só uma das maneiras que você pode chegar a esse tipo de resultado, tá? Você pode criar diversos resultados diferentes. A partir dessas dicas que você viu aqui nesse vídeo, você pode combinar imagens diferentes, pode combinar cenários, planos de fundo, textos diferentes também. A parte de texto também, ela tem um impacto muito legal nesse tipo de resultado. E em seguida você pode salvar em PDF, salvar como imagem JPEG, divulgar nas redes sociais, enviar para o seu cliente ou então imprimir, caso seja essa a finalidade do projeto, beleza? Eu espero que você tenha gostado da dica. Se você tiver qualquer dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários e eu vou responder, beleza? Não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos e de se inscrever no canal Clube do Design caso você ainda não faça parte. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!